Louvado seja nosso Deus, Senhor da igreja. O tema da mensagem de hoje é a Batalha do Calvário. A Batalha do Calvário. Pouco se fala dessa batalha em nosso favor, em favor de toda a humanidade, de todo ser humano que já viveu e viverá neste mundo. Nós temos vários registros de batalhas épicas. O Velho Testamento narra grandes guerras. Os livros históricos da Bíblia falam muito das guerras de Davi e outros reis, tudo anotado, né? Nós vemos também, por exemplo, lá no Egito, quando Deus, por meio de Moisés, tirou o povo de Israel, que já estava 430 anos escravos no Egito. Ali houve fenômenos maravilhosos, uma guerra tremenda. Deus estava libertando o povo de Israel, tudo anotado, Paulo Alberto, tudo anotado. Coisas incríveis aconteceram naquela guerra. Podemos ler no Velho Testamento, Davi, tantas outras guerras, mas recentemente nós lemos também, estudamos, não sei se a Bárbara já estudou a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, já ouviu falar? Não, ainda não. Uma guerra civil que aconteceu em 1861 a 1865 entre a União e os Confederados pela questão da libertação dos escravos. Nós vimos, eu leio muitos livros evangélicos que relatam episódios dessa guerra, Marícia, porque havia muitos evangélicos ali que foram mortos, muitos ouviram histórias chocantes dessa guerra aí, né? Nós também vemos, Priscila deve ter ouvido sobre o dia do desembarque, quando os aliados desembarcaram em Normandia, na França, na Segunda Guerra Mundial contra os alemães, né? Recentemente nós vimos um ataque russo contra a Ucrânia, e mais recentemente nós vimos também o Hamas atacando Israel, e essa madrugada nós vimos o Irã atacando Israel. Muitas guerras aí, mas nós queremos hoje concentrar na mais importante, mais decisiva guerra que foi travada no Monte do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Por quê, Marie? Que eu digo que foi a guerra mais impressionante, a maior guerra de todos os tempos. Por quê? Porque o próprio Deus estava lá. O Rei Jesus estava lá. O próprio Senhor das Trevas estava lá. O seu exército estava lá. Os demônios estavam lá. E a Escritura fala que você e eu estávamos lá. Em Cristo Jesus. Aleluia. Nós fomos participantes desta guerra. Tremendo. Esta guerra foi vencida pelo Senhor Jesus em nosso favor. Graças a Deus que Jesus venceu essa guerra. Essa guerra está registrada no livro mais importante que o homem tem, a Escritura Sagrada. Nunca ninguém conseguirá apagar o que está escrito neste livro. E esta guerra no Monte do Calvário está explícita, clara, escrita ali. Aleluia, aleluia. Nenhuma batalha se compara a esta batalha no Monte do Calvário. Ela é tão tremenda que ela foi planejada antes mesmo da fundação do mundo e será falada por toda a eternidade. Não foi qualquer batalha. Foi a batalha decidida em nosso favor. Por isso a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou naquela cruz. Eu falo de boca cheia sobre esta batalha. Ali Jesus venceu. E ele deu um grito de vitória. Qual foi esse grito?
Está consumado. O rei, o nosso rei, ao vencer essa batalha, ele gritou, Priscila, está consumado. As últimas forças, o último fôlego, Zeca, está consumado. Grito de vitória. Eita, isso é tremendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi a batalha da humanidade. Uma das maiores derrotas que podemos ver aconteceu nessa batalha lá no Monte do Calvário. E graças a Deus foi o exército inimigo. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15, é um texto maravilhoso. Colossenses 2, capítulo 2, versículos 13 a 15. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz. O nosso rei venceu, meus irmãos. Ele venceu as trevas, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo. Ele é vencedor e nele nós também vencemos. Jesus, o Rei da Glória, venceu. Aleluia! A partir dessa vitória, tudo mudou para nós. Nosso destino mudou. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Deus nos regenerou, nos fez nascer com uma nova natureza, a natureza divina. E, melhor de tudo, Cristo passou a viver em nós. Isto é vida, isto é cristianismo, isto é salvação. Cristo em nós. E a partir da cruz, dessa vitória, lá na cruz, é que tudo isso veio sobre nós. Eu louvo a Deus, eu prego essa palavra com alegria, com empolgação. É vitória, é maravilhoso, é maravilhoso. Não só isso, tá? Muitas outras coisas. Fomos libertos da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Já não precisamos mais viver na prática do pecado. Esta é uma das grandes bênçãos que muitos evangélicos ainda não experimentaram, porque não conhecem a obra da cruz, porque não nasceram de novo. Eu lhes digo, irmãos, que uma das grandes bênçãos foi ser liberto do poder escravizador do pecado. Uma das bênçãos está sendo poder viver sem a prática do pecado. Aleluia! Maravilhoso! A batalha da cruz, ela foi a mais determinante batalha na nossa vida, na vida da igreja, na vida da humanidade. Por isso, ela nunca deve ser esquecida. Por isso, Deus quer que preguemos a mensagem da cruz incessantemente. Precisamos pregar, ensinar nossos filhos de geração em geração. Ali está a nossa vitória. Um dos grandes generais, reis malignos do exército inimigo é o mundo. É o mundo. Esse mundo está destruindo as crianças hoje. Os ensinos malignos contra as crianças, os jovens, são de arrepiar. Muitos pais evangélicos não estão enxergando isso. Orem pelos seus filhos, conduzam-os no caminho do Senhor. Irmãos, é tempo de guerra. As crianças não podem ficar soltas diante da televisão e do celular. Eu me alegro. E não só isso, bato no peito com alegria, gloriando-me na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Quando
Eu falo de boca cheia sobre a batalha do Calvário. Estou falando porque houve vitória sobre o mundo. Quantos crentes estão no mundo, meus irmãos? Quantos estão no mundo? O mundo está engolindo os crentes. Quantos? Eles não têm ali essa vitória porque não conhecem a vitória da cruz. Mas hoje, esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ai, que maravilha! Eu sou tremendamente grato, porque essa vitória da cruz chegou à minha família, minha esposa, meus filhos. É maravilhoso ter uma família não mundana, mas cristã. Louva a Deus. Tem um episódio, Marcos, lá em Gênesis 14, não precisa abrir, mas alguns reis, 5 reis, se reuniram lá, pegaram Ló, invadiram Sodoma, pegaram Ló como cativo. Abraão ficou sabendo, ele ajuntou o seu exército, ele foi contra 5 reis e venceu. Isso me lembra que a cruz foi o nosso rei, venceu os reis deste mundo, os inimigos do povo de Deus. O nosso rei venceu o mundo, ele nos desarraigou deste mundo perverso. Gálatas 1:4. Ele desbancou o príncipe deste mundo, ele destruiu o rei de pecado, ele derrotou o rei carnal e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Ele também pisou na cabeça do rei da morte. Digamos assim, eu estou usando essas comparações para você entender um pouquinho mais dos inimigos do cristão que foram derrotados lá na batalha do Calvário. A morte, a Bíblia fala que põe medo nas pessoas. Quem nunca teve medo da morte? Não é verdade? Mas após essa batalha, o povo eleito de Deus não precisa temer a morte. Não vamos ler, mas 2 Timóteo 1:10 fala que o nosso general Jesus, ele destruiu a morte. Ele venceu a morte. Atos 2:24 fala que a morte não podia segurar Jesus. Os grilhões da morte não foram suficientes para segurar o nosso rei na morte. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. É esse o nosso Senhor, o Rei da Glória. Sabe, em Apocalipse 1:18, o que ele diz? Ele fala assim: e aquele que vive, eu sou esse que vive, tá? Jesus dizendo em Apocalipse: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Na batalha do Calvário, o nosso glorioso Rei venceu o pecado, a carne, o mundo, o diabo, a morte e o inferno. Todos inimigos mortais do homem. Esses reis já mataram, levaram, arrastaram muitas pessoas deste mundo. Eu prego mesmo, com alegria, que foi a batalha mais importante. E nós, soldados de Jesus, comemoramos essa vitória ainda hoje. E a ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco é uma comemoração, é gritar novamente o grito da vitória. Lá no Calvário, Jesus venceu. Aleluia! E nós hoje desfrutamos dos despojos desta batalha. Como é maravilhoso! É por isso que o povo de Deus tem paz, tem alegria, tem esperança, tem vitória sobre o mundo, vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, vitória sobre o diabo. É assim que vive o povo de Deus.
que participou daquela batalha no Calvário. O problema é que muitos ouviram, mas não participaram. Não creram na sua participação. Somente quem creu que foi participante da morte e ressurreição em Cristo Jesus é que pode desfrutar da batalha, dos despojos dessa batalha. Uma dessas coisas é não ter medo da morte. Às vezes eu falo com algumas pessoas que eu não tenho medo da morte, elas ficam meio assim duvidando, mas é verdade, sumiu o medo da morte, sumiu do meu coração, sumiu, digo com sinceridade e verdade diante desta câmera. Não tenho medo, não porque eu sou alguém, mas porque aquele que vive e viverá para sempre vive em mim. É Cristo que faz toda a diferença. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. A vitória na batalha do Calvário nos libertou do medo da morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia! Aleluia, cristão! O soldado de Cristo não tem medo da morte. Temos toda a segurança. Jesus venceu a morte. Ele é a vida eterna. Os cristãos, século após século, estão ouvindo o brado da vitória da batalha do Calvário. Está consumado. Não sei se é a terceira, irmã Devanil, ou quarta mensagem deste mês que está sendo falado sobre está consumado. Eita, coisa linda! É demais. Somente, como disse agora há pouco, Anderson, quem crê que Cristo atraiu naquela cruz, incluiu a sua morte e ressurreição, participa dos despojos desta batalha. Eu creio que eu estive naquela batalha em Cristo Jesus, morri e ressuscitei com Ele. Deus me fez nascer de novo e hoje eu posso, com o soldado de Cristo, dizer que somos vencedores, que estamos do lado dos vencedores, que vamos reinar eternamente com o nosso Rei. Aleluia, aleluia. Creia que você morreu, creia na sua inclusão, na morte e ressurreição do Cristo, porque a Bíblia nos ensina isso. Eu sei que poucos têm pregado isso, mas eu estou pregando publicamente para que milhões assistam e ouçam e creiam no Evangelho de Cristo, na palavra de Cristo. Ele nos atraiu naquela cruz, nos incluiu para morrermos e ressuscitarmos juntamente com Ele. Creia nisto. Esta é a chave que abre as portas dos tesouros para você, como cristão, desfrutar desta vida abundante em Cristo Jesus. Creia nisso. O Senhor, o nosso general, nos chama a reinar com Ele. Ele é o nosso Rei e reinaremos com Ele. Aleluia. São bênçãos, versos, é vitória. Isso aqui não é conto, é verdadeiro. Isso funciona, isso é verdadeiro. Creia, diga eu creio que Cristo me atraiu na batalha do Calvário para morrer com Ele e ressuscitar com Ele para uma vida de vitória. Eu creio que eu morri e ressuscitei juntamente com Cristo. Deus me deu um novo coração, um coração regenerado. Agora Cristo habita em mim. Não mais eu vivo a velha vida de pecados, mas agora eu vivo a nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Sou, por Jesus Cristo, uma nova criatura, um filho de Deus, eleito antes da fundação do mundo, para ser santo